Olá, meus queridos! Hoje nós vamos gravar duas questões de matemática que caíram em concurso público. Mete o dedo no like. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande no meu e-mail matemáticamideia@gmail.com. Coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo. Curte. Compartilhe, ajude o canal a crescer. Nós estamos batendo próximo dos 10 mil. Esse é o nosso alvo. O primeiro alvo é os 10 mil e depois nós vamos rumo aos 50 mil. E se tiver mais alguma dica, uma ideia que você queira para o canal aqui, é só colocar nos comentários ou mandar no meu e-mail. Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Uma professora tinha certa quantidade de provas para corrigir. Reuniu todas em uma pasta e iniciou a correção. Corrigiu inicialmente 16 provas e, num segundo momento, corrigiu 3/4 das restantes. Fez uma pausa e, em seguida, corrigiu as últimas 15 provas, concluindo o serviço. O número total de provas que estavam na pasta e foram corrigidas pela professora é... Bom, percebam vocês que é um problema de fração. Problema de fração são problemas corriqueiros que têm caído toda vez em concurso. Então, queridos, vamos resolver de uma forma que você já conhece a técnica. Conheço total, não conheço total e referencial. No caso desse problema, então, queridos, no primeiro momento, ele corrigiu 16 provas. Ok, ó. No segundo momento, ele corrigiu 3/4 do restante. E no terceiro momento, ele corrigiu 15 provas. Esse foi o rascunho que ele me deu, ok? O que acontece, queridos? Quando eu não conheço o total, o que eu faço, professor? Quando você não conhece o total, você multiplica os denominadores. Legal, só que eu só tenho um único denominador, então o único denominador é 4. Então, perfeito, queridos. Você vai dizer que o seu total tem 4 partes. Só que tem um detalhe, como já no início ele já corrigiu 16 provas, e aí que vem um legal, você vai colocar que o total vai ser 4P mais o que ele já corrigiu inicialmente. Ah, professor, então agora acho que eu estou entendendo a ideia. Toda vez que ele já corrigiu algo no início que não é a fração, você soma ela, exatamente isso. Por que motivo, queridos? Vem para mim que eu quero te explicar todos os detalhes. Olha só o que vai acontecer. Olha só. Então, se eu tenho 4 partes mais 16, vamos começar a nossa resolução aqui, ó. No primeiro momento, ele digitou 16. Só que eu tenho um total, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um total, vou colocar aqui, ó, que é 4 partes mais 16. Então, eu tenho um total de 4 partes mais 16. Ok? Se no primeiro momento ele já digitou 16, eu vou gerar um saldo aqui, ó. Então, se eu tenho 4 partes mais 16, ele já digitou 16, qual vai ser meu saldo? 4 partes mais 16, menos esse 16 que ele já digitou. Então, o meu saldo é 4 partes. Entendeu a ideia, queridos, de colocar esse 16 no início? Olha que lindo isso. No segundo momento, ele digitou 3/4 de quem? Toda vez que for do restante, ó, você vai gerar o quê? Saldo. Por isso que eu gerei saldo. Por quê, professor? Porque agora eu vou pegar 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 3, 3. Quer dizer que no segundo momento, ele digitou 3 partes. Qual vai ser meu saldo? O meu saldo vai ser 4 partes
menos 3 partes. Então, o meu saldo é de uma parte. E o texto diz, queridos, olha só que lindo, que ela corrigiu nos últimos momentos, foram o quê? 15 provas. Tá aqui, ó. Vamos colocar até de outra cor para você entender, ó. Foram 15 provas. 15. Ah, professor, 15 provas. Então, esse 1P que sobrou é exatamente igual a quanto? A 15. Ok, meus queridos? Olha só que lindo isso. Então, eu sei que uma parte vale 15. E a pergunta dele é exatamente o seguinte: concluindo o serviço, o número total de provas que estavam na pasta. Então, total de provas que estavam na pasta, você vem para mim aqui, ó, o total, nós já havíamos dito que era 4P mais 16. 4P mais 16. Então, o meu total vai ser 4 vezes o P que eu acabei de encontrar, que é 15, mais 16. 4 vezes 15 dá 60. E 60 com 16 dá um total, então vai ficar 60. Mais 16, que dá exatamente 76. E 76 está na alternativa C. Viram que fácil, meus queridos? Uma questão tranquila, e o grande segredo é, se no início ele não colocou fração, ele diz, no primeiro momento já digitou ou já corrigiu 16 provas. Então, coloque lá, além de tivesse mais de uma fração, você multiplicaria os denominadores. Como só tem uma fração, você pegou o único denominador que tinha, que era 4P, e somou com aquilo que já começou no início. Para que isso? Para que quando eu colocar o primeiro, que foi 16, eu subtrair, eu só fico com as 4 partes, e aí você viu aí o desenrolar da questão. Vamos para mais uma, queridos. Um triângulo com 50 metros de base e 20 metros de altura tem uma superfície. Querido, se falou superfície, está relacionado com área. Ok? Está relacionado com área. Então, vamos fazer aqui, é um triângulo. Então, vem cá, é um triângulo. Vamos fazer um triângulo aqui, ó. Ok? Só para você entender o que está acontecendo. Um triângulo com 50 metros de base e 20 metros de altura. Se está relacionado com a área de um triângulo qualquer é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, a minha área vai ser igual a essa base, que é 50, a essa altura, que é 20, dividido por 2. Então, essa área vai ser 1000 dividido por 2. Logo, essa área é igual a 500. O que eu encontrei, queridos, foi a área do triângulo. Só que agora ele fala em relação, cuidado com esse termo, em relação à superfície, ou seja, a área de um retângulo com 100 metros de base. Agora, queridos, ele está tratando de um retângulo. Opa! De um retângulo. Um retângulo que tem 100 metros de base e 20 de altura. Bom, quando ele fala em retângulo, a área de um retângulo, eu estou fazendo de outra cor para ficar melhor aqui para vocês entenderem, ó. A área de um retângulo é só a base multiplicada pela altura, ou seja, a multiplicação dessas duas dimensões. Portanto, 100 vezes 20. E a área, então, deu 2000. Ok? Mas olha só, a pergunta dele é o seguinte: um triângulo com 50 metros de base e 20 metros de altura tem uma superfície em relação à superfície de um retângulo.
Queridos, tá vendo que ele está aqui com as alternativas todas em porcentagem? Estão vendo isso? Olha só, as alternativas estão todas em porcentagem, ó. Ó, todas em porcentagem, ok? E eu quero então te falar algo interessante. Toda vez que ele usa em relação, perceba que ele fala, olha, vou colocar aqui em cima, ó, triângulo em relação, triângulo em relação ao quê? Ao retângulo. Ok? Sempre que em relação e for tratar de porcentagem, esse em relação de quem ele está falando vale 100%. Ah, professor, então peraí. Então o retângulo, olha só que lindo isso, queridos. O retângulo que é 2.000, como em relação a ele, é ele que vale 100%. Ok? Logo, queridos, a área do triângulo, como foi 500, então você vem aqui e coloca 500, que vale x. Portanto, meus queridos, vai ficar multiplicando em cruz, vai ficar exatamente 50.000 dividido por 2.000. Se eu cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros, dá 50 por 2, 25%. Então, nós podemos dizer que em relação ao retângulo, ela é inferior a 30%. Alternativa A. Então, gostaria que vocês cuidassem bem disso. Toda vez que falar superfície, está relacionando com área, ok? A área de um triângulo, super tranquilo, base vezes altura sobre 2. Área de um retângulo, base vezes altura, mas um cuidado especial que está aqui. Sempre que for tratar de porcentagem, falar em relação a quem ele está dizendo, vale 100%. Como era em relação ao retângulo, o retângulo vale 100%. Ok? Uma questão muito bonita, que vale a pena você cuidar para não errar. Uma questão fácil, mas tem que tomar esses cuidadozinhos. Ok?